A necessidade de produzir rapidamente uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2 surge em um momento de explosão na compreensão epidemiológica, incluindo áreas como genômica e biologia estrutural, que está apoiando uma nova era no desenvolvimento de imunizantes. Durante a última década, a comunidade e a indústria farmacêutica foram requeridas a responder urgentemente às epidemias de H1N1, Ebola, Zika e agora a pandemia de Covid-19. E mesmo antes dessa doença ser considerada pandêmica pela Organização Mundial da Saúde, o trabalho de cientistas tem sido incansável para criar uma vacina. As vacinas normalmente levam pelo menos uma década para serem desenvolvidas, testadas e fabricadas. A da catapora, assim como a Flumist, que protege contra várias cepas do vírus da gripe, levou 28 anos. Já o virologista norte-americano Jonas Salk precisou de 6 para desenvolver e testar a primeira vacina contra a poliomielite, começando com o isolamento do vírus. Dr. Salk, how long did it take you to discover the cure for polio? Well, I began working in polio in about 1947, and the outset began to participate in a program for identifying how many virus types there were that caused the disease. In the course of that, really building on the experience that I'd had earlier on studies on immunization against influenza, that led me naturally into attempts to vaccinate animals and then subsequently. Mas no caso do coronavírus, ocorreu uma movimentação sem precedentes na indústria. Essa mobilização financeira passa por acordos bilaterais ou por organizações internacionais e pode ocorrer em várias etapas do desenvolvimento, seja para apoiar a pesquisa ou para garantir o fornecimento da vacina por meio de pré-contratos. E por conta disso, farmacêuticas começaram a divulgar os resultados preliminares da fase 3, que é a última no desenvolvimento de uma vacina, agora em novembro, em menos de um ano. Isso é sem dúvidas uma virada de jogo. A Pfizer, por exemplo, divulgou que seu produto, desenvolvido em parceria com a BioNTech, tem 95% de eficácia. Na mesma semana, a norte-americana Moderna e a chinesa Sinovac publicaram pesquisas mostrando eficácia de 94,5% e 97%, respectivamente. Na última segunda-feira, dia 23 de novembro, a Universidade de Oxford, que produz em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, divulgou uma eficácia menor para a ChAd-Jox1-nCoV-19, a sua vacina. Os números variam de 62% a 90%, em estudos feitos com mais de 20 mil pessoas. Em média, a proteção atingida é de 70%. Esses últimos resultados animaram particularmente o Brasil, que tem acordo com a AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia, o que permitirá a produção de vacina no país no início de 2021, conforme as estimativas do governo. Mas isso depende de uma análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é responsável por averiguar se a vacina cumpre ou não os requisitos necessários para a distribuição no país. Para acelerar esse processo, Oxford e AstraZeneca pedirão autorização para uso emergencial. E nesta quinta-feira, o Direto ao Ponto discute o processo de desenvolvimento de uma vacina e a possibilidade de liberação emergencial. Eu sou Eric Halp. Bem-vindos. A China e a Rússia são os únicos países que começaram a vacinação em caráter emergencial, sem resultados clínicos da fase 3 publicados e revisados por pares. 4 candidatas receberam aval do governo chinês. 2 da Sinopharm, uma da CanSino, que foi aplicada em militares, e uma da Sinovac, que firmou parceria de produção com o Instituto Butantan, em São Paulo. Já no país presidido por Vladimir Putin, a vacina é a Sputnik V, que é produzida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Esse movimento foi recebido com muitas críticas porque os perfis de segurança dessas vacinas candidatas permanecem incertos sem os dados dos ensaios da última etapa. Mas vale lembrar que autorizações de uso de emergência foram usadas posteriormente para vacinas não licenciadas
em emergências de saúde pública. Elas podem ser eticamente justificadas, desde que certas condições sejam atendidas. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma vacina para a Covid deve ter pelo menos 50% de eficácia, porcentagem também adotada pela Anvisa. Como a gente pode perceber, os números mostrados pela Moderna, pela Pfizer, pela Sinovac e por Oxford estão acima do valor requerido. Inicialmente, a eficácia da vacina de Oxford também é considerada muito interessante, principalmente se considerada a porcentagem obtida com o uso inicial de meia dose do imunizante. Nos testes, ela foi administrada em duas formas diferentes. Na primeira delas, os voluntários receberam metade de uma dose e um mês depois, uma dose completa. Nesse grupo de voluntários, a eficácia foi de 90%. Já no segundo grupo, que recebeu 2 doses completas, a eficácia foi reduzida a 62%. Esses dois resultados permitiram obter a eficácia média de 70%. Até aí tudo bem, são números promissores, mas uma série de questionamentos seguiu a revelação. O executivo responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da AstraZeneca, Menelas Pangalos, revelou à agência Reuters que a empresa não tinha intenção de aplicar metade da dose nos voluntários, o que gerou uma série de críticas. Foi um erro que mostrou resultados positivos. A empresa disse no primeiro anúncio que menos de 2.800 participantes receberam a dose pela metade, comparado aos quase 8.900 voluntários que receberam as 2 doses completas. As maiores dúvidas que surgiram foram porque existe uma variação tão grande de eficácia entre as doses diferentes e porque uma dosagem menor foi capaz de produzir melhores resultados. A Universidade de Oxford e a AstraZeneca não souberam responder. Informações cruciais também estavam faltando. Por exemplo, a empresa disse que a análise preliminar foi baseada em 131 casos sintomáticos de Covid-19 entre os voluntários, mas não revelou quantos casos foram registrados em cada grupo. Aumentando a confusão, a AstraZeneca reuniu resultados de 2 estudos clínicos elaborados de maneiras diferentes na Inglaterra e aqui no Brasil. Isso não é uma prática padrão de divulgação de dados científicos de testes de medicamentos e de vacinas. Além disso, cientistas e pesquisadores da indústria apontaram outras irregularidades e omissões na forma como a AstraZeneca inicialmente divulgou os resultados. Foi, por exemplo, o chefe da Iniciativa Federal de Vacinação nos Estados Unidos, Moncef Slaoui, que revelou que os resultados mais promissores não incluíam dados dos voluntários com mais de 55 anos de idade. Em uma conversa com jornalistas, ele também projetou que o país volte à normalidade com uma vacinação em grande escala até a metade do próximo ano. We hope that we would have vaccinated 70 or 80% of the US population by May or June of 2021, so I would hope that summer should be substantially back to normal. That sounds wonderful. E nesta quinta-feira, pressionada, a AstraZeneca anunciou que vai conduzir um novo teste global para avaliar a eficácia de sua vacina. O novo ensaio será executado em vez de adicionar um braço a mais em já em andamento lá nos Estados Unidos. Ele vai avaliar justamente o desempenho da dosagem mais baixa. O CEO Pascal Soriot disse em sua primeira entrevista desde que os dados foram divulgados que provavelmente será um outro estudo internacional, mas que este poderia ser mais rápido, porque já se sabe que a eficácia é alta, e então seria necessário um número menor de participantes. Ele também disse não esperar que o teste adicional retenha as aprovações regulamentares no Reino Unido e na União Europeia. Mas a liberação nos Estados Unidos pode demorar mais, porque o órgão regulador, a FDA, não deve aprovar uma vacina com base em estudos conduzidos em outros lugares, especialmente depois das dúvidas sobre os resultados. Já sobre o Brasil, o Pascal Soriot não disse nada. Eu recebo agora para falar sobre esse tema Melanie Fontes Dutra, biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS e atualmente pós-doutoranda em bioquímica na mesma universidade. A Melanie é também idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid-19 e membro do grupo Infovid. Melanie, bem-vinda. Obrigada, Eric. Obrigada pela oportunidade. Melanie, para a gente começar, a gente sabe que há muito dinheiro e interesse envolvido nesse processo de produção de vacinas, que historicamente não é algo que ocorre em
período muito curto de tempo. Mas o que a gente vê agora é de uma proeza bastante grande. Que fatores têm levado a esse rápido desenvolvimento de possíveis vacinas contra a Covid-19? Essa pergunta é muito boa, Eric, e são vários fatores que podem estar envolvidos, então, né? Primeiro é um que eu gosto sempre de celebrar, que essa é a resposta que a ciência dá quando a gente investe nela, né? Então a gente está tendo um investimento muito pesado para dar respostas seguras e robustas para o enfrentamento da Covid-19, são bilhões de dólares, de reais, de vários países envolvidos então nessa produção, no desenvolvimento das vacinas. Além disso, nós temos a comoção da comunidade científica toda voltada então para dar uma resposta rápida e segura sobre isso. E nós temos algumas características também na própria infecção, né? A fase 3, que acontece aqui no Brasil e em alguns outros países, também proporciona uma certa agilidade. Eu explico por quê. Na fase 3, a gente precisa atestar, né, validar que essa candidata ela é segura, que ela, além dela ter essa segurança, ela também é eficaz e te protege, então, né? Então, eu preciso ver se dentro dos participantes, então, vacinados, se eles são protegidos, né, caso forem infectados ou se exponham ao novo coronavírus, não desenvolvam, então, a doença. É isso que a gente quer verificar, então, na fase 3, além de vários outros aspectos. Mas isso é o que conferiria, então, aquela ideia de eficácia, né? Então, para isso tem que contar esses eventos, né? Que é, então, o número de pessoas que se infectam, então, após receber o imunizante ou o placebo e quantas, então, desenvolvem ou não a doença, né? Aí eu consigo ver se quem recebeu o imunizante foi protegido, né, por causa dele. Então, num lugar como o Brasil, onde a gente tem uma transmissão muito acelerada do vírus, um descontrole da pandemia, onde a gente tem cada vez mais casos e, infelizmente, óbitos também, isso mostra, então, que o vírus circula muito rapidamente aqui. Além de outros lugares também que também estão participando desses ensaios. Então, isso acaba facilitando, de alguma forma, eu detectar esses eventos. Esperar muitos meses para eles aparecerem, né? Em alguns casos, essas desenvolvedoras, em 2 meses, eles conseguiram detectar o número de eventos necessários para fazer a análise interina. Então, isso acaba explicando, em parte, além de tudo que eu falei, né, todos esses pontos positivos sobre os investimentos, a comoção da comunidade científica, todas essas coisas nos fazem ver que isso confere uma agilidade nesse desenvolvimento, né? Então, dessa forma, o fato de uma vacina demorar mais ou menos não é porque o tempo é importante para garantir a segurança em si, porque existem algumas vacinas para agentes infecciosos que requerem mais tempo para eu atingir esses critérios de análise da fase 3, enquanto que com a Covid-19, dada a situação de pandemia, dada a situação de descontrole em vários locais, como o país que está participando desses estudos, enfim, somando tudo isso que eu falei, a gente acaba conseguindo terminar essa fase 3 mais rapidamente, né, comparado com outros estudos de fase 3, conseguindo assim, então, fazer essa validação da eficácia. Desde que as farmacêuticas começaram a apresentar os resultados preliminares da fase 3, eu tenho percebido uma certa confusão entre alguns termos, como, por exemplo, eficácia, que tu citaste, e eficiência no que se trata da vacina. Tu poderia nos explicar o que é cada uma delas nessa seara e qual é a importância delas para o processo? Com certeza. A eficácia, então, ela está relacionada com proteção, né? Se a vacina é capaz de te proteger e evitar que, ao tu ser exposto ao agente infeccioso, tu desenvolva a doença. Isso é um resultado de eficácia. A eficiência, então, está relacionada com o fato de a vacina ser capaz de gerar uma resposta do teu sistema imunológico. Então, de induzir a produção de anticorpos, de células específicas para combater células infectadas pelo vírus, por exemplo. Então, genicidade, que é a capacidade, então, da vacina mobilizar o teu sistema imunológico para montar uma resposta. Então, às vezes, as pessoas acham que o fato de eu ter montado uma resposta já garante que ela é protetora, mas nem sempre, né? A gente precisa identificar essas duas coisas como coisas independentes. Então, nem toda resposta que eu monto pode ser protetora.
por isso que é importante eu primeiro verificar se há uma resposta e depois, né, no ensaio mais amplo, como de fase 3, eu verificar se essa resposta é capaz de ser protetora também, né? Então, a imunogenicidade a gente, em geral, detecta lá na fase 2, enquanto que a eficácia, né, a gente detecta daí na fase 3, com milhares ou centenas de milhares de participantes envolvidos. Perfeito, obrigado. E essa eficácia que a gente tem visto, a gente percebe que ela é acima do que a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde recomendam para uma vacina de Covid-19, né, que seria 50% de eficácia. Então eu te pergunto, Melanie, qual é o procedimento da Anvisa para uma eventual aprovação emergencial de uma vacina? A gente tem precedentes disso aqui no Brasil, porque me parece que é algo bastante novo na comunidade científica como um todo, né? Porque até saiu no dia 13 de novembro uma notícia da Organização Mundial da Saúde que foi aprovada pela primeira vez uma vacina emergencial no escopo da organização, que é uma vacina da Biofarma, da Indonésia, para uso emergencial de poliomielite na África. Então, me parece que é algo bastante novo ainda, uma aprovação emergencial de uma vacina. Como é que tu analisa esse cenário? Bom, a Anvisa está acompanhando, né? Essas desenvolvedoras mandam relatórios, dados, à medida que elas vão alcançando esses pontos, assim, durante o estudo, o que poderia facilitar, na verdade não, poderia agilizar, né, a aprovação pela Anvisa. Ao invés dela avaliar todo o conjunto de dados no final, ela vai acompanhando os dados à medida que o processo vai ocorrendo, né. Então isso foi uma coisa estipulada agora, nesse contexto da Covid-19, justamente para agilizar esse processo, uma vez que a gente já teria esses dados, né, no momento que já tivesse os dados finais. Eu vejo esse processo como algo interessante, né, uma resposta que com certeza agiliza para a gente colocar uma ferramenta disponível aí para as pessoas, né, especialmente em situações onde a gente está lidando com epidemias, com pandemias, onde a gente precisa de resposta rápida, né, e apesar de eu não conhecer muitos detalhes, assim, desse processo, eu tenho certeza, assim, que ele vai ao encontro do rigor do nosso método científico, né, que é analisar esses pontos de checagem para poder colocar algo ainda que é emergencial com uma segurança e eficácia já comprovada, né. Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento aos dados e ter transparência na hora de divulgar esses dados, que é uma coisa que nós temos solicitado bastante por parte das desenvolvedoras na hora que eles fazem os anúncios na imprensa sobre a eficácia, né? Muitas vezes o anúncio ele vem acompanhado do valor da eficácia, do número de eventos e, quando muito, o número dos participantes, né? O perfil dos participantes. E esses são dados, assim, mínimos para a gente começar a entender isso, né? A gente precisa de mais dados. Por isso que há uma grande comoção, assim, da comunidade para que esses dados sejam disponibilizados na forma de um pré-print ou de alguma coisa nesse sentido, para a gente poder entender o que de fato esses resultados significam, né? Com certeza para a Anvisa, para o FDA, para as agências reguladoras, esses dados são enviados na íntegra, com relatório e tudo mais. Mas seria paralelamente importante para a comunidade já observar alguma coisa nesse sentido também, justamente para poder explicar os comunicados de imprensa para a população. E, Melanie, a gente sabe que essas vacinas precisam de uma forte estrutura logística para depois serem distribuídas para todo o Brasil. E aqui a gente sequer tem um plano nacional de vacinação para a Covid-19 e também tem um debate sobre se a vacinação contra essa doença pandêmica deve ser compulsória ou não. Por isso eu te pergunto, a gente teria capacidade hoje, caso fosse aprovada alguma vacina para uso emergencial, de fazer uma campanha de vacinação robusta e que faça jus à nossa história e tradição em vacinação? Essa pergunta é muito boa e eu queria lembrar que a campanha de vacinação brasileira é referência mundial, né? Nós somos uma nação que sabe vacinar uma população imensa como a nossa. A gente vê isso com os nossos próprios números, né? A gente, por muito tempo, teve casos muito irrisórios de poliomielite, a gente controlou muito bem outros agentes infecciosos como sarampo, e também vemos, por outro lado, que quando essa cobertura baixa, esses agentes voltam a circular, como é o que a gente está vendo agora, né? Então, eu só queria lembrar que nós sabemos vacinar, nós sabemos distribuir e principalmente sabemos fazer boas campanhas de vacinação. Lembrem do Zé Gotinho.
Então, o que a gente está vendo aqui é que algumas vacinas podem requerer um desafio logístico a mais do que outras, né? Por exemplo, se a gente pegar as de RNA, como a da Pfizer e da Moderna, a gente sabe que elas precisam de ou temperaturas de freezer ou de ultra-freezer. Isso já é uma coisa muito complicada para a gente fazer aqui, visto que a gente não tem essa logística para distribuição. E a gente também sabe que, em paralelo, essas desenvolvedoras estão desenvolvendo novas tecnologias para viabilizar essa distribuição também, né? A gente não tem muitos dados ainda, mas a gente acompanha as notícias daquelas maletas, da própria tentativa de tentar enviar por gelo seco. Então, existe essa mobilização para tentar viabilizar isso, né? Mas trabalhando com a nossa realidade, a gente consegue muito bem distribuir vacinas que precisam de temperaturas mais amenas, como de geladeira, como é o caso de algumas dessas adenovirais que já se manifestaram quanto a isso, que precisariam de uma temperatura em torno de 4 graus para se manter mais estável. E a gente tem até algumas propostas, como é o caso da Sputnik V, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, na Rússia, de vacina liofilizada, né, vacina seca, que poderia ser transportada a temperatura ambiente, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente precisa é justamente isso, sabe? Cobrar das nossas autoridades especialistas, né, dentro desse tema, que haja, então, o desenvolvimento desse protocolo, que ele seja celebrado e autenticado pelas autoridades, para que a gente tenha esse plano antes da vacina chegar, né? E não desenvolver esse plano quando ela já estiver aqui, para a gente justamente facilitar e agilizar essa distribuição. Para a gente vacinar a população inteira, vai levar meses. Por mais que a gente seja o mais rápido possível, leva meses para eu vacinar uma população inteira. E a gente já viu alguns documentos preliminares do Ministério da Saúde, que foi lançado na semana passada, de um plano assim, de vacinação considerando eixos prioritários. Então, já existe um pensamento que eu particularmente acho muito importante, de vacinar populações estratégicas, como profissionais de saúde, grupos de risco, e ali no documento eles detalham quem seriam essas pessoas de risco, assim, de acordo com as comorbidades. Então, isso já é um primeiro passo. No entanto, a gente precisa que as nossas autoridades abracem isso de uma forma permanente, para que esse plano passe a ser algo concreto e que a gente possa utilizar ele no momento que a gente puder finalmente, né, distribuir os lotes comprados ou aqueles que nós iremos produzir aqui, dependendo da vacina. Então, acho que esse ponto ele é crucial, assim, para a gente não só cobrar disso ser feito, como também de poder compartilhar com a população, com a comunidade científica, para tornar ele ainda mais eficaz. E falando um pouquinho sobre uma questão que tocaste anteriormente numa resposta, transparência de dados. Tivemos aí uma discussão sobre os dados apresentados pela vacina de Oxford/AstraZeneca, sobre os quais muita gente afirmou que faltou transparência. De fato, houve erros nesse processo de divulgação científica e no método utilizado para avaliação da fase 3? Eu julgo que sim, Eric, porque, por exemplo, a gente teve aqueles dados dos regimes de doses diferentes, né? Então, só recapitulando, a gente viu que, de acordo com os dados noticiados, com um regime de meia dose seguindo por dose inteira, tivemos uma eficácia de 90%. Quando a gente teve um regime de dose inteira seguido por uma dose inteira, foi para 62%. E a combinação desses regimes deu uma eficácia de 70%. Então, acho que faltou bastante transparência em, primeiro, né, especificar a população, os participantes, o perfil dos participantes em cada um dos regimes, que isso só foi confirmado hoje, né? Essa notícia foi lá segunda-feira e hoje saiu a reportagem do Denis, mostrando que no regime de meia dose, que eu comentei primeiro, a população era majoritariamente mais jovem, ou seja, menor que 55 anos. A gente sabe que isso gera um grande viés na análise, porque a resposta imunológica, ela vai sendo diferente ao longo da vida, né? A resposta que uma pessoa idosa gera é diferente de uma pessoa adulta, que é diferente de um jovem, que é diferente de uma criança, de um adolescente, sei lá. Então, a gente sabe que isso acontece, que existe esse viés. Então, quando eu tenho um dado que não está contemplando diferentes populações, diferentes idades, que a gente sabe que tem esse viés, gera esse viés dentro da nossa análise, né? Então,
Hoje mesmo, agora há pouco, o próprio CEO da AstraZeneca declarou que vai fazer um estudo, né, global, um estudo grande com milhares de pessoas para comparar, então, essa meia dose, né, desse regime com a dose inteira, para justamente complementar esses dados, né, porque é necessário verificar se isso se mantém quando eu uso mais que 2.800 participantes como eles usaram. Eu preciso realmente ter um número muito considerável, 2.800 é muito pouco, né. E fora isso, não foi noticiado na segunda-feira que a dose foi um erro. Então, eles mostraram nessa notícia do New York Times que esse erro foi causado pela empresa contratada, né, as empresas contratadas de fazer a condução aí dessas administrações, e houve um espaçamento de semanas, assim, entre os participantes que receberam essa primeira dose e a comunicação para a AstraZeneca. Mas, de acordo com executivos da AstraZeneca, no momento que essa comunicação foi feita e eles tiveram ciência do que aconteceu, eles contataram os reguladores, né, do estudo para justamente já incluir esse novo grupo da meia dose para poder seguir a condução do estudo, e foi acordado dessa forma. Então, não quer dizer que o dado seja inválido, né? Quer dizer que o dado está incompleto e faltou transparência para a gente na hora desse anúncio. Eu sempre comento que tem que ter muita responsabilidade em comunicar evidências científicas. Precisa se valer dos dados, precisa se valer de todo o contexto que aquilo ali foi analisado, porque a gente pode entender as coisas de forma diferente quando a gente tem mais evidências, mais dados para suportar aquela informação. Então, hoje, por exemplo, esse dado de eficácia de 90% por essa meia dose, ele não se sustenta porque falta mais análises, né, de mais pessoas, e especialmente de mais idades, né, de participantes de idades maiores, para poder ver se 90% se sustenta, né? Então, por isso que muita gente me comentou, então a gente joga tudo que a gente sabe por água abaixo, não vai ter vacina de Oxford. Não é nada disso. A gente não pode também generalizar tudo, né? Todos aqueles outros dados das doses inteiras, tudo isso é interessante, né? 62% ainda está dentro do que a OMS recomenda. Daqui a pouco pode acontecer uma aprovação emergencial para esse regime. Mas é fato que para esses outros regimes a gente precisa de um estudo maior para poder ver se ele se sustenta. Uma eventual liberação, autorização da Anvisa para uma vacina como essa de Oxford, nesses termos que os resultados preliminares da fase 3 foram apresentados, poderia ter algum impacto negativo ou positivo no desenvolvimento de outras vacinas? Bom, eu acredito que, de um contexto geral, né, essas aprovações emergenciais daqui a pouco podem se tornar um recurso para a gente responder mais rapidamente, mas mantendo nossa robustez para outras doenças. A gente está vendo essa questão da polio aí na África, entre outros lugares. Então, isso é uma coisa que daqui a pouco pode contribuir bastante, assim, para resoluções de epidemias, pandemias, surtos, enfim. Dentro do contexto da Covid-19, a gente sabe que, infelizmente, né, invariavelmente ocorre partidarização de vacinas, uma polarização. Daqui a pouco existe também essa questão da corrida das vacinas, né? A gente vê que, por exemplo, quando a Pfizer anunciou a dela, a Moderna anunciou na sequência, a Sputnik V na sequência. Então, existe essa ansiedade, assim, para ver quem chega primeiro, sabe? Para ver quem vai produzir, quem vai conseguir entregar uma vacina primeiro. E com certeza também vai haver essa questão de qual vai ser melhor entre elas, né? No fim, a melhor é a que chegar primeiro aqui, que for segura e nos proteger, que a gente puder já utilizar como ferramenta, né? Mas acontece isso, a gente sabe que dentro dessa questão do desenvolvimento existe muito também do mercado financeiro e tudo mais, mas a questão é que, na luz da ciência, o que importa mesmo é ser segura e ser eficaz e gerar uma boa resposta, né? E principalmente chegar primeiro nas pessoas. Então, eu acho que pode acabar impactando, talvez, em acelerar essas notícias, né? E daqui a pouco a gente está vendo mais e mais notícias sobre as etapas da fase 3, para a gente ver, para realmente ficar noticiado assim, o ponto em que cada desenvolvimento se encontra. Mas eu não imagino que isso vai ter um impacto negativo no sentido de diminuir o rigor ou segurança. O rigor é o mesmo. Não vai haver uma flexibilização sobre isso, sabe? Então, o mesmo rigor que a primeira
passou, todas essas vão passar igual, e esse rigor é o mesmo para qualquer desenvolvimento hoje de vacinas ou remédios. Então a gente tem que ter muito isso claro assim na nossa cabeça, né? Que por mais que as coisas estejam acontecendo muito rapidamente, num tempo muito recorde, assim, que entusiasma e aflige de certa forma todo mundo, o método segue sendo extremamente robusto e seguro, acima de tudo. Então, eu imagino que apesar da gente observar alguns impactos assim que acabam enviesando, nós não temos necessidade nem porquê de ficar hesitantes com a segurança ou eficácia e até mesmo a robustez dessas análises. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.